Oi, aqui é o Hiro, do canal Satoshi Pill, e hoje eu vou falar sobre um tema polêmico aqui, que você já está vendo na tela, que é Lula e Bolsonaro estão do mesmo lado. É claro que esse é um título chamativo, eu não vou falar pra você que não é pra você votar em nenhum dos dois. É óbvio que uma disputa entre Lula e Bolsonaro, a opção é o Bolsonaro, isso é óbvio. Bolsonaro é infinitamente melhor que Lula em termos econômicos pro país, e isso não tem discussão. Se você falar pra mim que você vota no Lula entre esses dois, você não vale nem um tempo de discussão, porque eu já sei que seu cérebro tá saindo da sua orelha, tá escorrendo na sua orelha. Então assim, o meu ponto não é falar que você não tem que votar nenhum dos dois. O meu ponto é falar que por mais que o Bolsonaro seja melhor que o Lula, ele ainda faz parte do mesmo problema, porque ele não foi um líder que ele deveria ser. O Bolsonaro não foi o presidente que a gente precisava ter, que a gente queria ter. Por quê? Porque os dois, eles são parte do mesmo problema, que é o Estado. O Estado brasileiro, o Leviatã brasileiro, o governo brasileiro, ele é muito grande. Ele é muito gigante. Não é à toa que os serviços públicos no Brasil são giganórmicos. O tanto de dinheiro de imposto que vai para serviço público é muito gigante. E isso que a gente não sabe o que é desviado, né? O que falam pra gente que vai para serviço público é o que eles querem que a gente saiba. O que eu vou falar nesse vídeo é que isso tem que acabar. A gente tem que votar em políticos que prometam diminuir o Estado, prometam diminuir impostos, burocracia e tudo que faz parte do Estado, inclusive serviços públicos, que diminuam impostos em consumo para poder melhorar o poder de compra do pobre, da pessoa que não tem tantas condições. Porque o que deixa a pessoa pobre no Brasil são impostos. Mas o meu ponto principal vai ser que a gente precisa de um líder melhor do que o Bolsonaro. A gente precisa de um presidente, de um político que não esteja do mesmo lado que esses dois. Um político que esteja do outro lado, que é o quê? Que é para acabar com o Estado, para diminuir o Estado, no máximo possível. Algo parecido com o que o Milei fez na Argentina. E eu já quero começar que você ter opiniões diferentes não é ruim. O Estado é ruim. Então, por mais que você seja idiota de votar no Lula, beleza, mano. Você pode achar aí que por alguma doença mental grave que você tenha, o Lula é melhor, é um bom presidente pro país. Você pode pensar isso. Porque, assim, divergências, ter opiniões diferentes é natural, saca? A pessoa que vota no Lula, ela tem uma opinião importante. Por quê? Porque com a opinião dela, você sabe que ela é burra. Você sabe que a sua opinião é muito boa e muito inteligente, porque a opinião da outra pessoa é votar no Lula, é votar na esquerda, é votar por mais imposto, entendeu? Então, opiniões diferentes são importantes sim, pra gente poder debater as ideias e conseguir entender dentro desse debate qual que é a melhor ideia, entende? Então, por mais que as pessoas que têm opiniões burras, que na maioria das vezes são as pessoas que votam na esquerda por mais imposto e por mais Estado, essas pessoas são importantes pra gente poder entender que a nossa opinião é melhor que a delas e que a nossa opinião pode realmente trazer o progresso. O ponto que eu acho que as pessoas deveriam pensar é que elas devem ter uma ideia em comum. Você pode pensar, tipo, tópicos da sua opinião que são de esquerda ou de direita, mas tem que ter um ponto em comum. Imposto é roubo, entendeu? Imposto é roubo. Esse é um ponto que deveria ser comum na sociedade. As pessoas deveriam entender isso como uma lei universal. Imposto é roubo porque você não escolhe pagar, você é obrigado a pagar. Logo, você está sendo roubado. Esse é um pensamento, assim, lógico básico. Logo, serviços públicos são frutos de roubo. Eles crescem, eles existem por causa desse roubo que é o imposto. Então, o certo é a gente diminuir o máximo possível imposto, diminuir o máximo possível, inclusive de serviços públicos. Sim, eu acho que tem que diminuir o tamanho do SUS. Eu acho que tem que diminuir transporte público. Eu acho que tem que diminuir isso. Sabe por quê? Porque quando diminui isso, quando diminui imposto, quando diminui serviços públicos, inclusive diminui a presença do Estado em trocas voluntárias, como por exemplo o CLT, que a troca devia ser entre empregador e empregado, e não colocar o Estado no meio, né? Porque quando o Estado coloca ali a CLT no meio, ele tá fazendo todo mundo pagar mais, e normalmente isso pende pro lado mais fraco, né? Que é o empregado que se fode mais com a CLT, porque ele vai receber menos, já que o empregador vai pagar mais pelo funcionário, por causa dessa merda desse CLT, diminuindo o Estado, a presença do Estado, a presença de impostos, o pobre, ele não vai precisar mais andar de ônibus, porque ele vai ter dinheiro para poder pagar Uber, porque ele vai ter dinheiro para poder comprar uma moto, um carro, ou que seja uma bike talvez, uma bike elétrica, ou algum meio de transporte que seja infinitamente melhor do que o transporte público. E aí o transporte público vai ser, tipo assim, em raras ocasiões usadas, porque ele vai ser minúsculo. O orçamento do transporte público, ou do SUS, vai ser minúsculo. O pobre, ele vai conseguir pagar um plano privado de saúde tranquilamente, entendeu? Porque o dinheiro dele já não é mais sugado o imposto. O salário que ele recebe no trampo dele é 2 vezes maior o salário que ele recebe agora. Porque não tem o Estado colocando CLT no meio e fazendo o empregador pagar mais pelo funcionário, tendo que, obviamente, diminuir o salário final. Essa deveria ser uma ideia central. As pessoas deveriam saber
logicamente, que o Estado é um lixo, que o Estado tem que ser diminuído. E não importa se a sua opinião, por exemplo, de gênero ou de drogas, sobre drogas na sociedade, se você é conservador ou não, se você é pátria, família, liberdade ou não, cara, essa opinião, você ser mais conservador ou não, não importa na prática. Não vai mudar o país na prática. O que vai mudar é a sua lógica, o seu pensamento, sabendo que quando você paga o imposto, você está sendo roubado. E quando um serviço público igual o SUS é gigante, você está sendo roubado 5 vezes, 10 vezes. Não era pra você estar usando o SUS, era pra você estar pagando um plano privado de saúde que você escolheu, que você quis pagar, porque você escolheu os melhores benefícios que tinha naquele plano e você quis pagar com seu dinheiro voluntariamente e não sendo roubado e financiando coisas que você não quer usar. E esse espectro de ideia que eu tô falando aqui, ele surge no libertarianismo, que o foco dessa ideologia é o foco na liberdade individual e o Estado mínimo, entende? No caso, uma utopia seria não tendo nenhum Estado, saca? Numa sociedade onde não tem Estado. Só que isso eu concordo que é uma utopia. Isso é muito difícil acontecer. Só que, por exemplo, diferente do comunismo, o comunismo ele prega uma sociedade sem Estado, só que pra chegar no comunismo, você tem que passar pelo socialismo, que é o quê? Que é o Estado forte pra caralho. Tipo, tá vendo que não faz sentido o comunismo? A utopia do comunismo pode até ser boa. Eu não acho que é boa, mas poderia ser boa. A utopia de todas as pessoas serem iguais e não sei o quê, e não tem desigualdade. Só que qual o sentido de ir pro comunismo passando pelo Estado forte? O negócio do anarcocapitalismo, que faz parte do libertarianismo, é que não tem que ter Estado. O Estado não tem que ficar forte pra depois acabar. Isso não existe. Se o Estado ele fica forte pra caralho, ele vai querer se manter forte. Porque as pessoas no poder sempre vão querer ter mais poder. Sempre vão querer ter mais dinheiro, ter mais poder sobre a população, sobre os outros. Um Estado forte, ele só fica cada vez mais forte antes de colapsar. É isso que acontece. E como eu falei, isso deveria ser uma ideia básica na sociedade. As pessoas deveriam entender que o Estado não tem que existir. E se existe, ele tem que ser mínimo. Mínimo. Ele não tem que se intrometer em relações das pessoas, em trocas voluntárias. Porque quando ele se intromete, ele só quer arrecadar pra ele só quer sugar, ele só quer te roubar, ele só quer sugar o seu dinheiro, o seu salário e a sua vida, te mantendo pobre e burro. A educação no Brasil não tem que ser pelo Estado. O Estado não tem que decidir qual que é a grade curricular. Porque o Estado quer te ver burro, quer te ver pobre, medíocre, pra você não conseguir se opor contra o Estado. Porque quando a pessoa continua burra, quando a pessoa continua ignorante, ela não se opõe ao Estado, ela aceita o Estado, entende? Então a educação tem que ser privada. Você tem que pagar pela sua educação porque você tem que escolher qual escola é melhor pra você, qual faculdade é melhor pra você e ensina os ideais que você acha que fazem mais sentido. Quando o Estado, ele toma conta de quais vão ser os estudos que você vão ter, ele vai te passar estudos de bosta, enviesados pra você continuar escravo, mano. Isso é básico, mano. Tudo bem você apoiar causas LGBT ou sei lá, causas da esquerda, de drogas ou de anti-armas, ou você ser da direita, apoiar mais arma, apoiar conservadorismo, não ter ensino sexual nas escolas, tipo, todo esse espectro de ideias, você pode ter à vontade qualquer tipo de ideia. O ponto não é se você é de direita ou de esquerda. O ponto é se você é contra o Estado ou não. Se você apoia o Lula, você é burro, beleza, mas você pode apoiar o Lula. Só que você tem que apoiar o Lula sabendo que o Lula é um bosta porque ele aumenta o Estado, ele aumenta imposto. Se você apoia o Bolsonaro, beleza, o Bolsonaro é um péssimo líder, ele deveria ter feito muito mais coisas do que ele fez e ele podia fazer, né? Agora ele tá lá sofrendo tendo que pedir piedade dos próprios inimigos, porque foi ele que se enfiou no buraco que ele tá hoje. Ele poderia ter mudado a história do Brasil, o Bolsonaro, mas ele não quis, ele não fez isso. Mas quando você vota no Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro, você tem que saber que o Bolsonaro é um péssimo líder. Beleza, ele diminuiu o imposto e economicamente ele foi melhor que o Lula, mas não foi o suficiente, mano. Não foi o suficiente. Ele tinha que ter sido igual o Bukele, ele tinha que ter passado em cima da Constituição e fudido as facções criminosas no Brasil, mandado o exército subir favela e fuzilar todos os traficantes que existem. Não tem que ser jogando nas 4 linhas, não. Tem que derrubar o Estado, tem que ser contra o Estado. Se o Estado impôs uma lei, você vai contra. Você vai contra essa lei. Porque o Estado foi feito para sugar o cidadão. Então a gente precisa de um líder melhor que o Bolsonaro. O Bolsonaro não é o líder que a gente quer, que a gente precisa, não. O Bolsonaro é um líder merda. É melhor que o Lula? É, mas continua sendo um líder merda. A gente precisa de outros líderes políticos que sejam contra o Estado abertamente, igual eu estou falando agora. Infelizmente isso é muito difícil, porque quando surge alguém assim, o Estado vai atropelar essa pessoa. Então, resumindo aqui, essa primeira parte é isso. A união pelo princípio, não pelo político. Nós temos que estar unidos pelo princípio de que o Estado é uma bosta, e não pelo político Bolsonaro porque ele foi melhor que o Lula. Não, você não tem que apoiar o Bolsonaro por ele ser o Bolsonaro. Você tem que votar no Bolsonaro porque ele é a melhor opção naquele momento.
Entre Lula e Bolsonaro, ele é a melhor opção. Mas você tem que entender que ele não é o líder que a gente precisa. Simples assim, tá ligado? Se surgir outras opções melhores que o Bolsonaro, você vai votar nas outras opções melhores, mesmo que essa opção não tenha o apoio do Bolsonaro. E hoje a gente tem uma situação do Brasil que é o seguinte, que são os rótulos automáticos, né? Que se você critica o Lula, você é 100% bolsonarista. Se você critica o Bolsonaro, você é 100% lulista. Isso é um debate raso, tá ligado? É um argumento burro, raso, superficial, que você tá defendendo figuras. Quando eu falo aqui que você tem que votar no Bolsonaro numa disputa entre Lula e Bolsonaro, não é porque eu sou bolsonarista, não é porque, nossa, mito, Bolsonaro insano, melhor presidente do país. Não, é porque ele é a melhor opção no momento. Mas a gente precisa de melhores opções, entendeu? Você tem que votar no Bolsonaro sendo consciente, tendo a sua mente plena de que o Bolsonaro não é a melhor opção num contexto geral de país, entendeu? Tem que ter melhores opções que o Bolsonaro. Tem que ter um Bukele que vai passar por cima do Estado, que vai ignorar a porra de direitos humanos e vai fuzilar facções e criminosos se precisar, entendeu? Se precisar, vai ter um presidente que vai mandar o exército subir a favela e fuzilar traficante, tá ligado? Tem que ter um presidente que vai diminuir imposto e vai cortar imposto, zerar imposto de tudo que é porra, de tudo que é consumo, de tudo que for melhor para a população, impostos que a população mais usa, por exemplo, energia solar. No governo Lula, agora você importar energia solar tem imposto. Antes não tinha. Antes o imposto sobre energia solar era zerado. Hoje tem imposto porque o Lula é um filho da puta. E só aumenta imposto, que só aumenta o Estado. Tem que chegar um político que vai zerar esses impostos e que se foda a porra do Centrão, do Congresso, do Senado. Foda-se, entendeu? Tem que passar por cima do Estado, tem que passar por cima da Constituição e foda-se se é golpe ou não. Tem que ir pra cima, porra. Tem que ir pra cima, mano. Não tem que fazer piadinha com a porra do Alexandre de Moraes. Ah, Alexandre de Moraes quer ser meu vice. Vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu. Por que você tá fazendo o Bolsonaro, seu filho da uma puta? Por que você tá fazendo piadinha com um cara que tá fudendo o brasileiro, que tá fudendo o Brasil, que tá te fudendo? Por que você tá fazendo piadinha do Alexandre de Moraes ser seu vice, mano? Tá ligado? É isso que a gente tem que entender, velho. As pessoas, elas ficam cegas, entende? Se você não tá apoiando o Lula é porque você é bolsonarista e etc e vice-versa. Não, velho. Se você apoia o Bolsonaro, você tem que ser uma pessoa coerente. Você tem que ver o Bolsonaro pedindo piedade dos inimigos dele e você tem que ver que o Bolsonaro é um péssimo líder. É um péssimo presidente, saca? Você não tem que ter esse debate raso de Lula ou Bolsonaro e é isso, e fica por isso, não, mano. Bolsonaro o melhor presidente ou Lula o melhor presidente, não é isso. Eles são dois bostas. Um é melhor que o outro, com certeza. Mas a gente tem que ter melhores opções, a gente tem que ir atrás de outras coisas, velho. O Lula, por exemplo, os apoiadores dele normalmente tem essa pauta de proteção de minorias, sendo que o Lula não protege porra de minoria nenhuma, velho. Quantas falas do Lula aí é contra minorias, contra gay, contra negro, tipo assim, é uma hipocrisia que, tipo, tá estampada. E os caras que defendem o Lula só ignoram isso, eles ficam cegos, mano. Eles ignoram que o Lula não protege porra de minoria nenhuma. E se ele protege hoje com leis, é pra poder enganar esse gado burro. Leis essas que não deveriam existir, porque são leis estatais e o Estado nunca é o bem da população. Ele sempre vai dar um jeito de crescer mais, de controlar mais a população, de dividir mais a população para poder manter as pessoas burras, debatendo umas com as outras com pautas que são insignificantes. Além de que o Lula é o maior corrupto da história, né? E, tipo assim, isso não precisa nem de debate. Então, se o Lula é o suposto defensor dos pobres, né, que normalmente quem vota no Lula fala isso, que ele ajuda os pobres, por que é o maior corrupto da história? Saca? Qual que é o sentido disso? Sendo que corrupção sempre vai fuder o pobre. Não faz sentido votar no Lula e defender minoria e pobre, tá ligado? Mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro sim é economicamente melhor, mas ele é um péssimo líder da oposição. A gente precisa de outro líder, a gente precisa procurar outro político. E você não tem que ficar cego, porque o Bolsonaro ele despertou aquele seu sentimento de ser brasileiro de novo, de querer o seu país de volta. Sim, o Bolsonaro foi o presidente que despertou esse sentimento na população de não querer mais PT, de não querer mais Lula. Mas aí ele se mostrou um líder da oposição que foi uma bosta, que não fez o que ele tinha que ter feito, entendeu? E é isso, mano, você não pode ficar cego por essas coisas, você não tem que defender pessoas e políticos, você tem que defender ideias. E quando o político ele passa por cima da sua ideia, no caso do Bolsonaro, ele passou por cima da ideia de ser realmente soberano, de ter um país bom, livre de corrupção, livre de bandidos, com a população defendendo a si mesma, ele passou por cima dessa sua ideia. Ele não defende mais essa ideia, porque agora ele tá pedindo piedade dos inimigos dele. Ele tá fazendo piadinha junto com Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, ele te traiu, tá ligado? O Bolsonaro não é mais um líder da oposição. Ele só é uma melhor opção entre essas duas opções.
mas não é uma opção boa ainda, entende? Você tem que focar o problema no sistema, saca? Você não tem que falar que o problema é o Lula. Beleza, o Lula no poder só vai foder mais as pessoas, ok? Mas aí o problema tá muito mais embaixo. É o Estado o problema. Você não tem que votar no Lula, você não tem que votar no Bolsonaro, se tiver uma opção melhor. Se for entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro obviamente. Mas você tem que procurar opções melhores e que prometam diminuir o Estado. Simples assim. Como a polarização fortalece o Estado, que foi o que eu tinha falado, né? A população dividida, a população tendo debates inúteis de gênero, ou sei lá, qualquer porra aí que não faz nenhum sentido lógico na situação atual do Brasil, só deixa o Estado mais forte. Porque as pessoas ficam guerreando entre si, entre Lula e Bolsonaro, como se fossem os dois espectros mais fodas da presidência do Brasil, e que se não for um tem que ser o outro, entendeu? Tipo, não, mano, os dois são uma bosta, um é melhor que o outro, mas os dois são uma bosta, a gente tem que procurar outras opções, mano. E opções essas que defendam pautas que sejam realmente úteis, e não pautas, sei lá, de gênero, que é uma pauta inútil. Disputa pelo volante rumo ao penhasco. Significa o quê? Tipo assim, se o Brasil é um carro e tá indo rumo ao penhasco, não importa se é o Bolsonaro que tá dirigindo ou o Lula. Entendeu? O carro ele vai cair. E esse penhasco é o Estado. Quanto mais o Estado fica mais forte, mais você fica escravo. Mais o seu poder de compra diminui. E mais você fica fudido. Então tem que vir um político que vai mudar a rota, entendeu? Que ele vai pegar o volante e vai dar marcha ré. Que vai frear essa porra desse carro indo no caminho do Estado maior. E vai diminuir o Estado. Vai passar por cima do Estado. E vai tomar no cu do Estado, entendeu? Vai mandar o Estado pra puta que pariu. Vai mandar a jurisdição estatal pra puta que pariu. Vai falar, irmão, eu quero que a Constituição se foda, entendeu? Eu quero que as leis brasileiras vão se fuder. Eu vou passar por cima dessa porra e eu vou melhorar o país junto com o exército, se for preciso. Por mais que nosso exército não seja tão útil assim, né? Não seja realmente um exército muito bom. Mas, cara, tem que fazer algo pra poder passar por cima do Estado e das leis estatais. E da Constituição. É isso que eu acho. O apego emocional a políticos e a figuras políticas escraviza você. Porque quando você odeia o Lula, e você tá certo, você tem que odiar o Lula sim, mas aí você acaba ficando cego com o Bolsonaro. Você acaba ignorando erros que você não devia ignorar. Foi o que eu falei, os erros aqui de fazer piadinha com o inimigo, sendo que ele deveria estar pisando em cima do inimigo, velho. Ele deveria estar passando por cima do inimigo e fazendo um país melhor, não respeitando porra de Constituição nenhuma. Aí como eu falei, né, você ignora erros e traições de aliados, que deveriam ser seus aliados, né, mas na verdade não são somente fantoches aí, e você tem que colocar os seus princípios acima de figuras políticas. Você tem que ter um princípio, que no meu caso é de que o Estado tem que ser o mínimo possível, que leis estatais e constituições do Estado e do governo não vale de porra nenhuma, que o governo e o Estado sempre quer te fuder, pelo menos no Brasil, né, no Brasil o governo brasileiro sempre quer fuder o pobre, quer fuder o cidadão brasileiro, então você tem que colocar o seu princípio acima disso, acima do Estado. Você não tem que respeitar Estado não, velho. Você tem que mandar o Estado pra puta que pariu. E a gente precisa de um político que seja assim, que mande o Estado pra puta que pariu, que mande o Estado se fuder. E quem for contra essa porra vai se fuder também, entendeu? Obviamente, se você tiver uma opinião contrária, você não vai ser morto, tá ligado? Isso aí, porra, aí eu estaria tendo uma opinião comunista aqui, né, de fuzilar a oposição. Eu não quero fuzilar a oposição. Eu quero fuzilar traficante, quero fuzilar bandido, entendeu? O cara aí que faz corrupção, que é corrupto pra caralho no governo, pode fuzilar também, bota no paredão. Esse cara tá fudendo o pobre, tá fudendo o país e tá atrasando a nação por dinheiro, por coisas fúteis, entendeu? O cara que ele discorda das minhas opiniões, ele pode discordar tranquilo. Eu não quero matar esse cara, tá ligado? Eu não quero que ele morra. Tipo assim, mano, pode ficar suave, tá ligado? Você pode ser burro. Suave, tranquilo, mano. Mas agora, se você é burro, se você tem opiniões burras, mas aí ao mesmo tempo você mata pessoas, você rouba pessoas, tá ligado? Você comete corrupção, você lesa as pessoas à sua volta, você é um desserviço para a população, você invade a propriedade privada das outras pessoas, você invade o espaço das outras pessoas, você lesa outras pessoas, você toma o que é de outras pessoas para você, então aí sim você tem que ir pro paredão. Nesse caso aí você tem que ir pro paredão mesmo. Você ter opiniões diferentes, beleza, tranquilo. Você pode até ter uma opinião que poderia ser um crime, talvez. Se a sua opinião é que traficantes têm que existir, beleza, você pode ter a sua opinião. Desde que você não execute ela, desde que você não se torne um traficante. Desde que você não se torne um cara que vai cometer homicídios e crimes. Se você cometer homicídios e crimes no sentido de lesar outras pessoas, de invadir a propriedade privada de outras pessoas, porque assim, como eu falei, né, eu acho que você tem que passar por leis estatais mesmo, porque leis estatais são um lixo. Mas a partir do momento que você passa por uma lei e passando por essa lei você lesa outra pessoa, você invade a propriedade privada de outra pessoa, aí você tem que se fuder, entendeu? Quando eu falo de passar por leis estatais,
é passar por cima do Estado e não de cidadãos. E não lesar cidadãos. Você tem que lesar o Estado. O Estado brasileiro, o governo brasileiro tem que ser lesado, não pessoas. Não indivíduos. Se você lesa pessoas e indivíduos, você tem que se fuder. Enfim, eu divaguei um pouco aqui, mas enfim. Se o político ele traiu seu valor, não merece seu apoio. O Bolsonaro traiu os valores das pessoas que confiaram nele. Ele não merece mais seu apoio. Entre Lula e Bolsonaro. Mas ele merece o seu apoio? Ele merece ser um líder? Ele merece ser presidente? Não. Não é o presidente que a gente quer. Não é o presidente que a gente merece. Qual que é a estratégia que você tem que ter dentro do sistema estatal? Infelizmente, você tem que participar. Entende? Você tem que votar no menos pior, e esse menos pior tem que ser alguém que prometa reduzir o Estado. Então assim, você tem que votar, você tem que participar estrategicamente dentro do sistema. Só que você tem que usar o sistema contra ele mesmo. Entende? O Bukele, em El Salvador, ele combateu facções sem a Constituição. Eu escrevi errado aqui, né? Constituição, mas enfim. Ele combateu as facções passando por cima de direitos humanos. Porque direitos humanos, né, é o direito dos manos. É o direito de traficantes filhos da puta, de homicidas, de estupradores, entende? Então, se você tá no sistema, você tem que usar o sistema contra eles, você tem que passar por cima do sistema pra acabar com o sistema, entendeu? As facções hoje só existem porque o governo permite existir, porque o Estado permite existir. Porque se chegar um cara e falar que quer acabar com a porra da facção, que não tem vínculos com facções criminosas, ele vai chamar o exército e vai combater. E se ele tem apoio de 95% da população, ele vai conseguir, mano. Ele vai conseguir passar por cima da Constituição e vai conseguir erradicar as facções criminosas no Brasil. O Milei, por exemplo, ele é libertário. Ele chegou na presidência do país, as pessoas poderiam falar que ele é contraditório, né? Porque ele é libertário, ele é anti-Estado, mas ele tá no Estado. Só que ele tá no Estado indo contra ele. Cortou um monte de gasto, cortou um monte de imposto, cortou um monte de cargo público, um monte de ministério, tá ligado? Ele tá diminuindo o Estado estando no Estado, sabe? Então a gente precisa de políticos que usem o sistema contra o próprio sistema, velho. No Brasil, a gente tem uma falta imensa de políticos que entendam o verdadeiro problema, que é o Estado, que é o governo brasileiro. A gente precisa de políticos que desafiem o Estado brasileiro. A maioria dos políticos hoje da oposição, que hoje é a direita, né, não quer resolver o problema, mano. Os políticos da direita hoje querem falar de pauta de gênero. Hoje a pauta tá sendo censura, né? E realmente isso é uma pauta muito importante pra você debater. Mas antes de ter essa pauta de censura, os políticos estavam debatendo gênero, estavam debatendo sexo, ensino sexual em escolas, saca? Umas pautas que, assim, são inúteis, velho. São pautas que foda-se, velho. Pauta de aborto, por exemplo, tipo assim, cara, são pautas burras, mano. Você não tem que debater por de gênero, de aborto, de ensino sexual, não, velho. Ok, você tem que debater isso depois. Depois que o país estiver bom, depois que o Estado estiver minimizado o máximo possível, aí a gente debate gênero, aí a gente debate ensino sexual, a gente debate aborto, aí a gente debate essas porras. Mas isso é depois, mano. Agora o que tem que ser debatido é a porra do Estado fudendo o cidadão brasileiro. O Estado tem que ser diminuído, tem que ser... O certo é ele ser, tipo assim, dizimado. Não ter Estado, é o Estado acabar. Mas como isso é uma utopia e eu entendo isso, cara, você tem que ter o mínimo de Estado possível. Simples assim. E se surgir um político assim, um político que realmente tenha pontos interessantes, ele tem que focar em menos burocracia, menos impostos e mais setor privado. Porque com o setor privado, você escolhe o que você quer usar, entendeu? Quando você pode escolher o seu plano de saúde, o seu transporte, e quando você paga voluntariamente para poder usar ele, é melhor, entendeu? É liberdade, é menos imposto, é menos burocracia, é um país mais livre. E outra forma de combater o sistema, inclusive essa forma é muito mais eficiente, é comprando Bitcoin, porque o Bitcoin ele é inconfiscável, diferente do dinheiro no banco ou bens físicos. O dinheiro que você tem no seu banco aí, ele não é seu, porque um juiz ele pode chegar lá e tirar o seu dinheiro, ele pode congelar a sua conta no banco. Logo, o dinheiro não é seu, porque você não tem posse sobre ele. Você só tem posse no seu dinheiro se o juiz querer, se o Estado brasileiro quiser. Se o Estado brasileiro quiser que você tenha, aí você tem. Mas se o Estado brasileiro decidir, esse cara aqui, ele falou mal aí da Constituição brasileira, eu vou tirar o dinheiro dele no banco. Entende? Que o meu dinheiro no banco não é meu. As minhas falas que eu falei nesse vídeo podem me fuder. Um juiz pode ver eu falando essas coisas e pode tirar o meu dinheiro no banco. E é por isso que eu tenho dinheiro em Bitcoin, porque o meu dinheiro em Bitcoin não vai ser tomado. Tendo Bitcoin, ele me protege contra confisco estatal e bloqueio judicial, cara. O juiz aí, eu só tô falando isso que eu tô falando porque eu tenho um Bitcoin e ele não vai ser tomado em nenhum momento. O Bitcoin, ele fica fora do sistema financeiro estatal. Além de você não ser confiscado, né? A única forma de confiscarem seu Bitcoin é tendo a senha, né? Tendo a palavra-chave, tendo a palavra passe da sua carteira. Se você tem essa palavra passe na sua mente,
o Estado não consegue tomar. E o Bitcoin que você tem, ele tá fora do sistema financeiro estatal. Ou seja, você não financia o Estado. Você não financia esse estado de censura, esse estado de imposto, de burocracia, de fudelância no pobre. Quando você compra Bitcoin, você tá tirando o seu dinheiro do país. Você tá tirando o seu dinheiro do Estado. Você tá deixando o Estado menor, com menos investimentos. É isso que acontece quando você compra Bitcoin. Eu vou fazer mais vídeos no canal falando mais profundamente sobre Bitcoin, mas já comece estudando de agora o que é o Bitcoin. O Bitcoin não é uma moedinha virtual para você ganhar dinheiro. Não, não é isso. Ele é a solução para poder tirar o seu dinheiro do Estado, para poder combater o sistema de forma eficiente. Então, tire seus recursos do alcance do governo e das facções que o governo protege, facções criminosas. Enquanto não existe o político, não chega o político que vai acabar com o Estado, que vai diminuir o Estado, vai passar por cima do Estado, compre Bitcoin enquanto isso não acontece. Porque você comprando Bitcoin, você já tá diminuindo o Estado, você já tá tirando seu dinheiro do Estado e você já tá falando pra um juiz, careca filho da puta, que o seu dinheiro não é dele, que ele não consegue confiscar o seu dinheiro, entendeu? É isso que você tá falando pro Estado quando você compra Bitcoin. Quando você compra Bitcoin, você olha pro Estado e manda ele tomar no cu. Você olha pra um juiz careca filho da puta e manda ele se fuder. Entendeu? O seu dinheiro ninguém vai pegar, só você tem acesso a ele. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, é isso que eu quis dizer. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. E eu espero que no futuro essa porra desse vídeo não me foda, né? Porque eu falei um monte de coisas aqui que o sistema não gosta, que o Estado não gosta. E como estamos vivendo hoje numa ditadura, porque sim, estamos numa ditadura, né? As pessoas não podem mais falar o que querem. Então provavelmente eu vou tomar no meu cu no futuro. Mas eu não ligo, entendeu? Se chegar um juiz aí querendo me fuder, eu não vou responder de porra nenhuma, não. Eu prefiro ser preso em nome da liberdade de expressão, da liberdade financeira, do que compactuar com essa merda. Eu não vou ficar calado não, velho. Eu quero que o Estado se fuda, eu quero que a Constituição tome no cu, eu quero que os juízes do STF vão se fuder. É isso que eu quero. E eu não tô nem aí. Porque o meu dinheiro tá em Bitcoin, não é muito, ainda não é muito. Eu espero que, porra, o juiz aí me dê mais tempo pra comprar mais Bitcoin, mas de qualquer forma eu não vou estar financiando o Estado, eu não vou estar compactuando com essa facção criminosa que é o governo brasileiro. Eu tô mandando ele tomar no cu, eu tô mandando o governo brasileiro se fuder, e é isso, velho. É isso, tá ligado? É isso aí que eu quero dizer hoje pra vocês. Foquem em menos Estado, menos Constituição, menos governo brasileiro e menos políticos que debatam pautas inúteis. Foquem em políticos como o Bukele, como o Milei, que passam por cima do Estado, que ignoram leis estatais de bosta e melhoram o país. É isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.